Muito bem, nós vamos agora concluir o livro de Juízes. Estamos no capítulo 20, verso de número 27. Nós já comentamos até o capítulo 20, em torno do verso 27, no outro vídeo. Assista o outro vídeo. Agora nós vamos terminar o capítulo 20 e concluir o capítulo 21 do livro de Juízes. Juízes tem 21 capítulos, 619 versos. No capítulo 20, verso 27, diz: E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor. Eles perguntavam ao Senhor por quanto a arca. Está vendo? A arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. Aonde estava a arca do concerto? Em Siló. E diz aqui, nos dá a ideia que estava em Betel, não é? A arca foi até Betel, e ali eles iam consultar ao Senhor diante da arca, e o Senhor falava com eles. Note também no verso 28, que Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias. Então, lembra que o livro de Josué acaba com a morte de Josué, a morte de Eleazar, o sacerdote, e Finéias assume. Então, olhando a cronologia do evento do capítulo 20 e 21, possivelmente isso aconteceu em torno de 1365 a.C. Então, nós voltamos no tempo, não é? E essa é uma confusão que muita gente faz quando lê, às vezes, o livro da Bíblia, que os capítulos, eles não estão exatamente em ordem cronológica. Um grande exemplo é o profeta Jeremias. Então ele vai para frente, para trás, e aí tem que saber selecionar, não é? Juízes, capítulo 3, existe uma certa sequência de Otiniel até Sansão, mas depois do capítulo 17, 18, fala ainda quando a tribo de Dan conquistou Lais, que era a cidade do Leão, ao norte, e aí o capítulo 19, 20 e 21 mostra justamente voltando o tempo atrás, né? Nós estamos em torno, quando Finéias, ainda filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim. Então as 10 tribos estão pelejando, estão levando a pior na batalha, né? Perderam 22 mil, perderam mais 18 mil, agora eles vão consultar ao Senhor novamente, porque eles estão perdendo a batalha para os filhos de Benjamim. Eles perguntam: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã te o entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá, a cidade de Gibeá, onde eles estão. Nós falamos parte disso no outro vídeo, na parte A. Agora vamos concluir com a parte B. E subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Israel saíram ao encontro do povo e desviaram da cidade. Conforme eles saíram, eles fugiram com da impressão, eles pensaram: agora nós vamos ganhar deles. Saíram, né, e foram atrás dos filhos de Israel, pensando que eles iam ganhar de novo, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade e começaram a ferir alguns do povo, atravessando, como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos filhos dos homens de Israel. Então eles fugiam, os filhos de Benjamim foram atrás. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Ficaram todos felizes, estamos ganhando a batalha, eles vão perder como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamo-nos e desviemos-nos da cidade para os caminhos. Então eles fugiram a propósito, para desviar os homens de Gibeá da cidade, para que eles fossem para o caminho. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar,
e ordenaram a peleja em Baal Tamar, não é? E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá. Ele estava escondido, e aí fizeram os filhos de Benjamim sair para o caminho, abandonaram lá a cidade, e eles tinham posto emboscada em Baal Tamar. Baal Tamar quer dizer Baal das palmeiras, não é? Baal das palmeiras. E os homens puseram emboscada, saíram do seu lugar, isso é da caverna de Gibeá, não é? Saíram lá da emboscada que eles estavam escondidos, e 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá. E a peleja se engravesceu, porém eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Benjamim estava confiante, não sabia que o mal ia tocar. A peleja se engravesceu, né? Ficou muito grave, e eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel. Próprio Deus vai ferir a Benjamim diante de Israel. E desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim. Nossa, quase terminaram a tribo toda de Benjamim. 25.100 homens de Benjamim. Todos os que arrancavam espada. E viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. Então, 25.000 é muitos homens, não é? Eles feriram 40.000 dos homens de Israel, só que os homens de Israel eram 400.000, e eles agora eram em torno de 25.000, 26.000, né? O número dos homens que se ajuntaram para a peleja de Benjamim eram em torno disso, o número de homens que se ajuntaram para a peleja. Então, eles vão levar a pior agora por causa disso, não é? Vão levar, vai ficar ruim para eles que se ajuntaram, dos homens de Benjamim, e aí eles vão ficarem ruim nessa situação. Diz que, verso 15, capítulo 20, verso 15, diz assim: contaram naquele dia os filhos de Benjamim 26.000 homens que arrancavam a espada, mais 700 homens escolhidos, 26.000 homens. Se eles derrubaram, agora no verso 35, naquele dia 25.100 homens de Benjamim, sobrou só 900. Acabou o exército de Benjamim, não é? Viram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porque estavam confiados na emboscada que havia posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada remeteu contra ela e feriu ao fio da espada toda a cidade. Que coisa, né? Os homens de Gibeá acabaram todos morrendo, e os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer e levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Quando eles pusessem fogo na cidade e fizessem levantar lá da cidade uma grande nuvem de fumaça, viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel. Quase que 30 homens, eles pegaram quase 30 homens, atravessando-os, porque diziam já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a levantar da cidade, como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. Aí eles viram que estava em problema, né? Gibeá, cidade de Gibeá, tinha uma fumaça subindo, e os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viraram as costas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Agora eles vão fugir. Porém a peleja os apertou, e os da cidade se desfizeram no meio deles. E cercaram a Benjamim, e seguiram, e à vontade o pisaram,
até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Foi uma matança enorme. 26 mil homens morrem, 25.100, não é? Caíram de Benjamim 18 mil homens, todos esses sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, a penha de Rimom. Apanharam ainda eles pelos caminhos mais uns 5 mil homens. Já vai mais 23 mil de perto, e os seguiram até Gidom e feriram deles 2 mil homens. E todos os de Benjamim caíram naquele dia. Foram 25 mil homens que arrancavam a espada, todos esses homens valentes. Muito homem de Benjamim caiu, para um exército que só tinha 26 mil mais 700, né? Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto da penha de Rimom e ficaram na penha de Rimom 4 meses. 600 homens conseguiram se esconder. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava. E também a todas as cidades, quantas se acharam, puseram fogo. Que matança terrível! Quase que exterminou a tribo toda de Benjamim, por causa da concubina do levita. Porque eles não quiseram entregar os homens que fizeram aquele mal. Decidiram pelejar contra seus irmãos, mesmo Israel sendo tantos, eles achavam que tinham chance, ganharam no primeiro dia 22 mil, no segundo dia 18 mil, achavam que estavam levando a melhor, até que o mal lhe sucedeu. E aí ficou em ruína Jabesh Gileade. Ora, tinha, capítulo 21, último capítulo de Juízes. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Eles tomaram uma decisão, já que os benjamitas querem agir assim, nenhum de nós vai dar sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo a Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. E levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto. Mas choraram, claro, quase que uma tribo de Israel desapareceu. Verso 3, e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isso em Israel, que hoje falte uma tribo em Israel? Quase que a tribo sumiu mesmo. 600 homens ficaram escondidos 4 meses lá na penha de Rimom. E sucedeu que no dia seguinte o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao juntamento do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca de que não viesse ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. Aí eles quiseram saber quem não subiu para pelejar. E arrependeram-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Houve tristeza, houve lamentação, uma tribo quase que desaparece, a tribo de Benjamim, por causa dessa batalha. Que faremos acerca das mulheres com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhe daríamos por mulheres. Eles juraram que não iam dar, né? E ao jurar pelo Senhor, eles deveriam cumprir. E disseram: alguma das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? É a pergunta deles. E eis que ninguém de Jabesh Gileade viera ao arraial da congregação. Então de Jabesh Gileade não veio ninguém. Jabesh Gileade ficava do outro lado, era da tribo de Gade, né? Porquanto o povo se contou, e eis que nenhum dos moradores de Jabesh Gileade se achou ali. Aí esses moradores de Jabesh Gileade não entraram no juramento de não dar suas filhas em casamento para os benjamitas. Então o ajuntamento enviou lá 12 mil homens dos mais valentes. E lhes ordenou, dizendo: ide
e a fio da espada feriu os moradores de Jabe-Gileade, e as mulheres e aos meninos. Porém, isso é o que haveis fazer: de todo varão e a toda mulher que houver deitada com um homem, totalmente destruireis. Então, eles foram atacar agora a cidade de Jabe-Gileade, porque eles não vieram pelejar. Mandaram 12.000 homens lá. E acharam entre os moradores de Jabe-Gileade 400 moças virgens, as mulheres que já tinham deitado com o homem, essas todas morreram. Mas os moradores de Jabe-Gileade ficou 400 moças virgens que não conheceram o homem deitando-se com varão, e trouxeram ao arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Então eles vão trazer ao arraial essas 400 virgens, mas lembra que eram 600 homens. Então vão dar as 400 mulheres aos benjamitas. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. Houve paz, finalmente, não é? Os irmãos benjamitas. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhe as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabe-Gileade. Porém, essas ainda lhes não bastaram, porque eram 600 homens, só deram 400. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. Quase que a tribo de Benjamim desaparece. E disseram os anciões do ajuntamento: que faremos acerca das mulheres para os que ficarem de resto? Pois estão destruídas as mulheres de Benjamim. Olha só a situação, quase que a tribo vai embora. Ficou 600 homens, agora só tinham 400 virgens. Disseram mais: a herança dos que ficaram de resto é de Benjamim, e nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhe podemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulher aos benjamitas. Havia um juramento que eles fizeram, né? Juraram que não dariam suas filhas aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda do nascente do sol, pelo caminho alto, que sobe de Betel a Siquém, para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide e emboscai-vos nas vinhas. Vá lá, se esconda nas vinhas. E olhai, eis que saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, saí vós da vinha e arrebatai cada um sua mulher das filhas de Siló, e ide vós à terra de Benjamim. Que costume terrível, né? Já que eles não podiam dar, mandaram que os homens se escondessem na vinha, e quando tivesse a festa, que as filhas de Siló saíssem, não é, de ano em ano a solenidade do Senhor, que se celebrava ao norte de Betel, cada um pegasse, e quando pegasse as mulheres, arrebatava elas e levava, não é? Ide-vos à terra de Benjamim, e será quando seus pais ou seus irmãos vierem a litigiar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nessa guerra não tomamos mulheres para cada um deles, porque não las desse vós, para que agora ficasse culpado. Quer dizer, eles iam pegar as mulheres, coitado dessas moças que seriam pegas assim. E os filhos de Benjamim fizeram assim, e levaram mulheres conforme o número deles. Cada um pegou uma, né? Das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram as cidades e habitaram nelas. Tiveram que fazer isso, para que a tribo não fosse de tudo exterminada. Porque aquelas 400 que eles trouxeram de Jabe-Gileade não foi suficiente. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei
em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E assim termina o livro de Juízes. 21 capítulos, parece que defendendo a ideia que era bom que tivesse um rei, assim não fazia cada um o que parecia bem aos seus olhos, né? Vamos falar um pouquinho do fim do livro de Juízes. O livro de Juízes retrata um período quase sempre caótico na vida do povo de Deus. Mostra apostasia, mostra imoralidade, mostra uma série de coisas, uma coisa caótica o livro. Depois de muitas vitórias alcançadas no período do livro de Josué, seguiu-se uma época em que o povo despencou para a apostasia, não é? Voltaram-se aos ídolos, voltaram-se à imoralidade, guerrearam entre si, é o que nós vemos. E esse último capítulo apresenta um triste desfecho, com ocorrência de um grande genocídio praticado entre os próprios judeus, visto que decidiram extirpar a tribo de Benjamim. Antes que fossem mortos os últimos sobreviventes, houve uma espécie de acordo na tentativa que os últimos 400 homens pudessem preservar a tribo. O livro termina declarando que naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, né? Foi dado 400, faltou 200, eles precisavam pegar mulheres. Infelizmente, o livro seguinte traz muito consolo, pois é a história de Ruth, que veio a ser uma ancestral de Jesus, por ser sido bisavó do rei Davi. Então, o próximo livro que nós vamos estudar é o livro de Ruth. Ruth é um livro pequeno, só possui apenas 4 capítulos, não é? Mas a história do livro de Ruth também é uma história de morte, de tristeza, de fome, de dificuldade, de uma família que deixa a cidade de Belém para ir peregrinar na terra de Moabe por causa da fome. Então, volte para o estudo do terceiro livro histórico, que é o livro de Ruth. O terceiro livro histórico, o 8º livro do Antigo Testamento. Primeiro livro, Gênesis, segundo, Êxodo, terceiro, Levítico, quarto, Números, quinto, Deuteronômio, sexto, Josué, sétimo livro, Juízes, que nós encerramos, e agora vamos estudar o livro de Ruth. Ruth, esse nome significa amizade. Esse é o sentido do nome de Ruth. Então, volte para estudar esse livro bonito que entrou para a Bíblia, porque trata-se da bisavó do rei Davi, possivelmente. O livro de Ruth foi escrito durante o reinado de Davi. É um livro histórico, em homenagem à sua bisavó e ao seu bisavô Boaz, que cumpriu a lei do levirato e da qual veio a Obed, e de Obed veio Jessé, e de Jessé, Davi. Muito bem, nós voltamos para o comentário, a introdução do livro de Ruth, e depois falaremos desse livro tão maravilhoso da Bíblia, o livro de Ruth, um livro feminino. Há 3 livros femininos no Antigo Testamento: Ruth, Esther e o livro de Cantares de Salomão, que é escrito para a Sulamita. Muito bem, com isso nós terminamos. Meu amado, se esse canal tem sido bênção para você, pastor Eugênio Piacentini, coloque lá o sinal de joinha, mande também para os seus amigos, familiares, ajude-nos a divulgar, nós queremos divulgar a palavra de Deus. Há muitos canais no YouTube, muitos pastores, excelentes pastores, mas o único canal que eu conheço que comenta a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso, é esse nosso canal. Então, se você um dia conversar com alguém quer um comentário, tipo videoteca, tá aqui o canal. É para isso que nós fizemos esse canal, estamos gravando, terminamos mais um livro, né? Já gravamos os 27 livros do Novo Testamento, agora terminamos o 7º livro do Antigo, total de 34 livros já prontos para você, mais de 400
vídeos, 460 vídeos gravados, chegando a quase 480 vídeos gravados para você estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, se aprimorar. São horas e horas de gravação que nós fizemos para você. Amém? Você tem aí de graça no seu canal do YouTube, divulgue, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Então, que Deus te abençoe. Volte para o próximo livro, né? A Bíblia toda tem 66 livros, nós já gravamos 34, nos resta 32, vamos gravar o livro de Ruth, e aí vai faltar apenas 31 livros da Bíblia para completar a Bíblia toda. Então, continue estudando conosco, continue meditando. Se você ainda não viu os outros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, que é esse aqui que encerramos, faça isso, estude a palavra de Deus, medite, que sirva de edificação, leia a Bíblia por você, pesquise, vá buscar, não é? Nós estamos trazendo uma ideia, um comentário, mas não é um comentário assim que nós comentamos exatamente tudo, não é? Damos uma ideia, as pessoas têm aprendido muito, mas a ideia é que você leia, que você pesquise, que você estude. De repente, algo que a gente falou, você falou, uau, não tinha pensado nisso. Vou analisar, vou estudar mais e vou descobrir a causa disso. Isso é para ser bênção na sua vida. Amém? Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Um beijo no coração de vocês.